sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Jurema Brito, sou professora do Departamento de Ciências Sociais da UFSM e vou tentar fazer uma síntese, uma aula síntese, para compreender a trajetória do surgimento e desenvolvimento da antropologia. A gente poderia chamar essa nossa conversa aqui, ou nossa aula, de antropologia para o que serve. Eu já tenho que de cara dizer que essa frase não é minha, do Tim Ingold, mas que eu acho que nos traz um pouco da importância dessa ciência para o conhecimento e para o desenvolvimento humano, na verdade, né? Da existência dessa espécie no planeta Terra. Bom, a antropologia, como várias outras ciências, como a sociologia, a psicologia, a pedagogia, ela se estruturou como uma disciplina autônoma na passagem do século XIX para o século XX. Mas as sementes do pensamento antropológico, como dos outros também, eles vêm de muito antes. A nossa era, ela é marcada pelo iluminismo, por uma certa maneira de compreender a relação entre os seres humanos e os não humanos, entre a natureza, a sociedade, enfim. As questões antropológicas de fundo, aquelas que até hoje nos colocam questionamentos, né? Porque toda ciência ela é feita de uma curiosidade de perguntas que nós mesmos fazemos para nós mesmos e tentamos responder a partir de um estudo metódico, né? Com uma teoria, com metodologia. Então, o surgimento da antropologia, das questões da antropologia, elas remetem à expansão comercial no século XV. Ela tem a ver com essa perspectiva de expansão do mundo europeu. É claro que os europeus já tinham contatos com outros povos, mas a expansão marítimo-comercial, ela permitiu tanto tecnologicamente como economicamente a descoberta da América. E esse fato é um fato marcante que nós poderíamos chamar que se constituiu como um mito de fundação da antropologia. Porque até então, os europeus, eles sabiam que o mundo era vasto, mas eles não tinham certeza se nós não éramos uma terra plana, se eles não iam chegar num determinado local e que os navios, as caravelas, só tivessem o abismo. Então, a descoberta da América, ela não foi exatamente uma coincidência, ela já vinha de perspectivas do mundo daquele momento. O que existe do lado que eu ainda não conheci? E então, a viagem do Cristóvão Colombo e a chegada dele na América, ela é fundamental para a gente pensar as questões da antropologia, porque é como se para o mundo europeu finalmente a humanidade estivesse completa, que finalmente conheceríamos os povos da Terra, né? A ideia também de circularidade da Terra, porque o Cristóvão Colombo tinha uma certeza que chegando na América, chegando nesse continente que ele procurava, né? Ele poderia encontrar o grande Khan, que na verdade que eram as populações do Oriente, né, que Marco Polo e outros navegantes já tinham contato, né? Muito bem. Então, a questão da descoberta da América, ou melhor, tem um filósofo, também esqueci o nome, como é que se diz? O que é a profissão? Tem um autor chamado Todorov, que escreveu um livro belíssimo que se chama A Descoberta da América.
Nesse livro ele diz assim, não é exatamente a descoberta da América, é a descoberta dos americanos. Isso vai ser uma coisa fundamental para o Ocidente, porque a partir de então vai ter um modelo de expansão da Europa, que a gente chama de colonialismo, onde as grandes nações vão para os recantos do mundo e vão tentar colonizar, nas palavras deles, desenvolver, né? E isso significa um tipo de relação com as populações encontradas. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história, assim. Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, duas imagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? A imagem é um quadro pintado em 1533 pelo Hans Holbein, chama Os Embaixadores. Se vocês observarem na figura, vocês vão perceber os signos daquela época. As vestimentas, as ricas vestimentas de pele, né? Que já mostra uma questão da aristocracia ou dos mercadores muito ricos. Ao lado dele tem alguém vestido com uma roupa, obviamente, referente à religião católica. E ali aparece o astrolábio, aparece, né, o globo, mas também aparece a música, né? Então, as questões que constituíam o pensamento naquele momento, né? Que era um caminho para a ciência moderna, mas ainda tudo muito conectado com a perspectiva teológica, né? E do outro lado eu mostro para vocês um quadro do Rugendas, de uma família indígena dos Botocudos. Então, só para observar um contraste tão básico entre as vestimentas de um e as, vamos falar, desvestimentas de outros, né? Isso dava uma ideia de quem é esse outro que eu encontrei, né? E nessa viagem, então, do Cristóvão Colombo, isso vai ficar muito claro. No início, quando o Colombo chega nas Américas, ele tem um encantamento absoluto com a natureza, com a fauna, e ele tinha um conhecimento já botânico e zoológico, ele fica encantadíssimo. Ele reconhece que existiam outros seres humanos que tinham cabeça como nós, pernas como nós, lábios como nós, genitálias como nós, mas eles eram outros, eles não eram os europeus, né? Eles tinham alguma coisa muito conectada com a floresta, com a selva. Então, eles foram chamados durante muitos anos de primitivos e selvagens. Esse outro que os europeus descobrem é um outro que, para a perspectiva europeia, vai se colocar como a infância da humanidade. Portanto, eles são né? São primitivos, primevos, né? E que a partir de um desenvolvimento que seria muito marcado pela tecnologia, mostraria a superioridade da civilização europeia. Isso é extremamente importante porque isso não vai ser condicionante do século XV e XVI, ele vai nos marcar até o século atual. A ideia de que existe superioridade dentro de toda a espécie humana. Existe alguns povos superiores, outros em desenvolvimento e outros muito inferiores. Isso tem a ver com o que eu estava falando exatamente nesse instante, sobre a influência ainda de uma visão de mundo muito marcada pelo Antigo Testamento, por uma ideia de bestialidade, por uma ideia... Então, o Colombo, que era um naturalista, mas ele e muitos atribuem ao Colombo a ideia da busca de riquezas,
E o Todorov discorda. Ele disse, olha, realmente, ele falava o tempo inteiro em ouro, mas o ouro era menos importante para o Colombo que para a coroa espanhola. Ele precisava de um argumento para que fosse investido dinheiro em toda aquela aventura caríssima. Como nós podíamos pensar hoje, é como construir um foguete para ir para Marte, entende? E ele tinha que manter marujos convictos de que ele ia chegar em algum lugar que nem ele sabia que ele ia chegar e que eles iam ter uma recompensa. A recompensa que ele prometia aos reis e aos marujos era o ouro. Mas ele estava preocupado em outra coisa. Ele queria cristianizar. Ele acreditava que ele ia encontrar outros seres e que se esses seres fossem semelhantes, eles precisavam ser trazidos para a fé cristã. Agora, o encantamento primeiro do Colombo foi um desastre. Na verdade, eles encontraram sociedades que em alguns aspectos eram menos desenvolvidas que a Europa, mas nem todas. Por exemplo, o encontro deles com os astecas é um choque. Eles chegam numa cidade chamada Tenochtitlan, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, que era a capital asteca. Essa capital, ela era construída em cima de ilhas, com pontes elevadiças. Eles tinham planejamento, eles tinham espaços esportivos, eles tinham um sistema de esgoto. Coisa que a Europa não teve até quase o século XX. Então, eles também encontraram um outro desenvolvimento. Mas aí, o que a gente faz? Quem é que domina quem? E a gente costuma dizer em antropologia que quem venceu é quem tinha as armas mais poderosas, né? Então, o encontro com o outro foi de um fascínio, mas foi de uma violência também inimaginável. Porque esse outro também precisava ser dominado, né? Tem uma passagem no livro do Todorov que é uma das que mais me impressionam. Duas, aliás. Uma nas cartas de bordo, nos diários que ele encontrava, alguns oficiais falando que eles ficavam impressionados com aquelas populações, né, que eles não entendiam o que falavam, mas que eles iam entrando na mata e eles não tinham resistência de mostrar as coisas, mostravam tudo. Mas quando eles precisavam, assim, precisavam ter um momento lá para, sei lá, para as questões de higiene ou de, como é que a gente diz? Me esqueci agora, nos momentos de, que a gente chama de ir no banheiro, tem uma palavra mais chique para isso. Na questão, quando eles precisavam atender às questões fisiológicas, o europeu entrava no mato, como ele também entrava em qualquer peça lá, fazia suas necessidades e despejava na janela. Só que ali na selva não precisava. Mas os astecas construíam uma tendinha, cavavam um buraco, tapavam depois seus excrementos e tinham outra tenda para tomar banho. Levavam água para tomar banho. Vocês veem que o que é primitivo e o que é civilizado depende de onde a gente está construindo essa classificação. Então, isso é uma das questões que são assim, né, que constroem as grandes contradições do pensamento ocidental. E outra passagem que eu queria trazer para vocês é o seguinte: os espanhóis iam entrando na mata e precisavam abrir o mato, usavam muito os seus facões, suas espadas, e chegou um momento em que as espadas não tinham mais fio.
Eles pararam na beira do rio e ficaram amolando os facões e as espadas, amolando com a ajuda de pedra e água, mas para conferir se elas tinham ficado realmente afiadas, eles tiravam o braço de um, as nádegas de outro, a cabeça de outro, né? Conta-se que o Cortés, um outro grande viajante, ele pendurava as mulheres em árvores com uma perna em cada árvore e partia o meio para entender como é que era lá dentro essas mulheres, né? Então, esse encontro colonial, que foi esse encontro, ele abriu a modernidade, ele mostrou uma capacidade tecnológica e de dominação do homem ocidental violento. Foi violento em termos militares e foi violento em termos epistemológicos, que a antropologia a gente chama que foi cometido um epistemocídio, junto com o genocídio, que é a dizimação dessas populações, também você matava a própria forma de conhecimento dessas populações. Então, a primeira parte da antropologia, ela é marcada por essa grande dor, por essa grande perspectiva culposa de que a sociedade que nós, da onde viemos, é uma sociedade mãe da violência intelectual, política e também humana, né? Mas tem uma questão muito importante que se coloca para a ciência, para o pensamento epistemológico, que é o seguinte: ao compreender que do outro lado, né, do mundo haviam seres que eram biologicamente idênticos aos europeus, vai se compreendendo de uma maneira derradeira que existe uma única espécie, a espécie humana. Então, nesse momento se descobre a homogeneidade biológica da espécie. A espécie é uma só. Mas por que ela é tão diferente? Por que ela é tão diversa? Por que tem seres que vivem numa caverna, outros vivem numa choupana, outros vivem em palácios, né? Por que tem sociedades onde existe mais igualitarismo entre homens e mulheres e outras não? Por que os sistemas de casamento são completamente diferentes de uma sociedade para outra? E aí vem a grande chave da questão antropológica, que nós somos diferentes porque temos culturas diferentes. Então, nós descobrimos a homogeneidade biológica e compreendemos a diversidade cultural. E essa questão vai gerar o binômio que acompanha a antropologia até o dia de hoje. É compreender a relação entre o que é natural e o que é cultural. Porque nós pressupomos que aquilo que nós pensávamos que era biológico, que era o comportamento humano, na verdade era cultural. Porque biologicamente nós éramos semelhantes e socialmente, ideologicamente, as visões de mundo eram absolutamente diferentes. Então, desde então, a antropologia passa a estudar essa questão da natureza e da cultura. Tá? Essa primeira parte que a gente fala é uma parte muito marcante e muito pejorativa da nossa ciência, né? É muito difícil falar das origens da onde nós somos, pertencemos, de uma maneira reconhecendo a violência do nosso próprio surgimento, né? Tem umas frases que eu vou mostrar aqui para vocês de um antropólogo que eu admiro muito, que é o Jacques Copin, que ele diz assim: olha só, essas frases do Copin para mim são muito sintetizantes desse momento que surgem as questões da antropologia, que ela nem existia ainda,
né? São as questões epistemológicas e políticas que se colocam. Então ele diz assim, ó, durante 4 séculos o Ocidente irá estabelecer progressivamente e violentamente seu domínio sobre as sociedades não europeias. E ele diz assim, o encontro colonial ele apresenta um duplo aspecto, da exclusão ideológica e da inclusão científica, sustentando todo o discurso etnográfico desde suas origens. Ou seja, em termos ideológicos nós somos violentos e destruímos os outros, mas em termos científicos nós compreendemos questões fundamentais para a nossa existência hoje, no século XXI, né? E ele arremata assim, é dentro do quadro político e econômico do descobrimento e da colonização dos novos continentes que a possibilidade da antropologia se desenvolver como uma ciência autônoma esteve intrinsecamente ligada. Então, a primeira parte, a nossa gênese, é uma gênese não muito bonita. Mas vamos passar para um outro momento. O que é impressionante na vida, né? O que é impressionante em todos os fenômenos complexos. A vida é muito maior, muito múltipla. E ela não é maniqueísta. Dentro de um próprio sistema violento, pode nascer algumas chaves de se contrapor a essa própria violência. E eu identifico isso na antropologia, quando a antropologia se constitui. Ela vai se constituir na passagem do século XVIII para o XIX e ainda vai se constituir como disciplina autônoma, separada da sociologia, da psicologia, da astronomia. Ela ainda é uma ciência evolucionista, ou seja, ela estuda a diversidade dos seres humanos para classificá-los numa ordem temporal. E vejam como isso está presente até hoje, quando a gente diz assim, estamos numa crise civilizacional. Olha, estamos caindo na barbárie. Isso vem de uma ideia de que os povos eram primitivos, os povos tribais, os povos originários, porque tinham, em alguns casos, menos tecnologia, né? Depois uns mais evoluídos estariam na barbárie e todos deveriam chegar na civilização, né? Que era a civilização europeia. Infelizmente, esse é o pior projeto de humanidade. Então, a primeira teoria antropológica foi uma teoria confirmando essa perspectiva do colonialismo, de evolucionismo. Mas a passagem para o século XX trouxe uma transformação, que a gente chama de revolução etnográfica e também às vezes é chamada de revolução malinowskiana. Eu vou explicar por quê. Essa antropologia que era praticada até o início do século XX, ela era feita de documentos que não eram os próprios cientistas, os próprios antropólogos que tinham acesso. Eram diários de bordo, eram documentos das colônias, documentos dos administradores de colônia, dos missionários. Então, o antropólogo enxergava os outros povos a partir do olhar do colonizador. E isso começa a ser questionado fortemente dentro da perspectiva científica. E houveram 2 homens fundamentais nessa passagem. Um deles é o alemão Franz Boas, que em 1883 vai fazer uma expedição no Ártico, conhecer os Ilongos e vai viver com eles, se não me engano, 1 ano e meio. E também o que é considerado o pai da etnografia, que é o Malinowski, que fez a experiência 21 anos depois do Franz Boas. Mas ele, como ele sabia que quem não se comunica se trumbica, ele foi o primeiro a publicar essa experiência. Então ele é considerado o fundador da antropologia, que é o Bronisław Malinowski. O Bronisław Malinowski ele era assim,
ali do Império Austro-Húngaro, e ele se encontra na Primeira Guerra Mundial. Ele está indo fazer uma expedição nas Ilhas Trobriand, e eclode a guerra, e ele fica 13 meses entre os Trobriands. O que essas duas histórias contam? É que começa na antropologia uma crítica ao que a gente chamava de pesquisa de varanda, de etnografia de varanda. Aí eu tenho que fazer uma paradinha para explicar a diferença, o que é etnografia. Vocês já ouviram falar em antropologia em tudo que ela canta, mas talvez não tenham visto falar o que é etnografia. A ciência antropológica é composta de duas perspectivas, dois momentos de pesquisa. O primeiro momento é o etnográfico, etnocultura, grafia escrita, é a descrição da cultura. O que eu vi, eu registro, eu narro. Depois, este material vai ser trabalhado a partir de um método comparativo. Eu comparo o material de uma sociedade com outra sociedade. Em geral, a própria sociedade do pesquisador com aquela sociedade que ele está conhecendo, com hábitos diferentes, com rezas diferentes, com alimentações diferentes, com língua diferente. O que isso acontece? Aí vem a parte da etnologia. Então, etnografia mais etnologia fundam a antropologia, né? A revolução etnográfica, ela é marcada pela convicção de que eu não posso entender nem compreender ninguém sem compreender primeiro como é que é a vida dele, como é que é a visão de mundo dele, como é que ele come, como é que ele cozinha, como é que ele se acasala, como é que ele crê, como é que ele se organiza. Essa convicção levou os antropólogos ao que a gente chama de trabalho de campo etnográfico. Eu só vou compreender uma outra cultura se eu morar com ela, se eu aprender a língua dela e se eu aprender como ela pensa. E aí eu vou realmente compreender ela a partir dos seus próprios critérios e não dos meus. E isso leva a antropologia, pouco a pouco, a fazer uma crítica da própria sociedade ocidental. Que nem todas as sociedades que nós encontramos, e a maioria que os antropólogos encontram, elas acabam sendo uma fonte de conhecimento inestimável. E talvez uma perspectiva de complementar aquilo que como humanidade nós desenvolvemos no Ocidente. Então, se a gente fosse comparar tecnologicamente os europeus com os povos da floresta, tecnologicamente os europeus são superiores. Mas e se a gente tivesse os critérios de hoje de harmonia e equilíbrio com o meio ambiente? Quais são os povos mais desenvolvidos? Né? Se fosse em termos de espiritualidade, quais seriam os povos mais evoluídos? Né? Povos que, quando chegam na frente de uma árvore, têm certeza que chegaram diante de um ser vivo e sagrado. Portanto, eu não posso derrubar esse ser vivo e esse ser sagrado para construir qualquer coisa. O edifício vale menos que o rio, vale menos que a árvore, vale menos que os animais da floresta para a maioria das sociedades tradicionais. E vejam que esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje, na contemporaneidade. A nossa sociedade, que é fantasticamente desenvolvida em termos tecnológicos, chegou num momento que nós avançamos tanto nessa natureza que nós consideramos inerte, né? Que nós estamos ameaçando a nossa própria existência no planeta. Então, será que esses povos não teriam alguma coisa para ensinar a nós ocidentais? Então, essa passagem do século ali 19 para o 20, com essa revolução etnográfica, ela ainda vai ter muitas questões que podem ser criticadas, e os antropólogos são aqueles cientistas que dizem assim: nós não vamos te explicar nada, mas nós vamos botar dúvida em todas as tuas certezas. Nós somos desconstrutores das nossas próprias certezas. Essa é a episteme da antropologia. As minhas perguntas são:
reais ou essas são fruto das minhas crenças? Mesmo que a minha crença seja ciência, né? Então, essa contribuição que a antropologia vai trazer para o mundo moderno. É claro que eu estou passando, assim, em alguns minutos, muitos anos, muitas décadas de reflexão e que eu não estou contando os meandros dessa discussão, mas eu estou pegando os eixos da discussão, não é? Então, vocês lembram que eu me referi anteriormente que o encontro colonial tinha trazido como uma grande contribuição científica a compreensão do binômio natureza e cultura. De um lado está os antropólogos durante décadas estudaram o que é que permite que eu seja humano, qual é a diferença entre eu e o animal, né? Essa era a grande pergunta da antropologia. Quando é que nós passamos a ser humanos, né? E existia até a década de 60 uma certeza absoluta de que quando surge a sociedade humana, e isso seria atemporal, nós não conseguimos dizer quando, mas quando surge a sociedade, surge uma necessidade de viver em coletividade. E para viver em coletividade, eu preciso saber que existe outro. E para a gente viver no mínimo possível de convivência, é necessário regras. Então, os antropólogos afirmavam que a primeira regra institui a primeira sociedade. E, portanto, os animais não têm regras de acasalamento definidas por uma opção, né? Eles são definidos pelos seus instintos, pela sua natureza. Os seres humanos, quando eles procriam, ou eles estão aumentando a humanidade, ou eles estão sendo violentos, ou eles estão sendo eróticos. Enfim, nós damos sentido para o ato da reprodução. E isso nos faria humanos. Então, isso aí, depois da virada antropológica no século XX, até quase anos 80 do século passado, a convicção é o seguinte, a antropologia estuda aquilo que nos define como seres humanos, que é a cultura, e que nos distingue da natureza, que é não humana. Acontece que cada vez mais esse limite começa a ser perturbado. Uma das questões que eu poderia trazer para vocês é que alguns biólogos começam a descobrir que muitos símios dão nome para os seus macaquinhos. Quem dá nome tem cultura. Quem dá nome tem significado, porque nós nos comunicamos com os animais. Nós temos regras, só que as nossas regras são determinadas socialmente, a deles biologicamente pelo instinto. Então, muitos animais são inteligentes, quem tem um gatinho, quem tem um cachorrinho sabe que tem inteligência, que tem comunicação. Mas então o que é humano? Até por volta dos anos... A chegada ali dos anos 80, essa discussão era porque nós construímos regras culturais e os animais obedecem regras biológicas, dados pela própria natureza. Então, descobri que as macaquinhas dão nome para os macaquinhos é um perturbador. O que é que tem que mudar? Nós temos que aumentar o conceito de natureza ou aumentar o conceito de cultura? É uma questão científica, epistemológica, filosófica também. Bom, e aí os antropólogos passam para um outro momento que eles começam a admitir que nós sempre estudamos as sociedades não ocidentais, não capitalistas, não ocidentais em termos de visão de mundo, não capitalistas em termos de produção, mas também não europeias. E
a maioria das sociedades que a gente estuda, elas não fazem essa diferença entre natureza e cultura que nós ocidentais fazemos. Os Achuar, por exemplo, que é uma sociedade da América Latina estudada pelos antropólogos, eles dizem, eles chamam as árvores de parentes, o rio de Til. Como é que o não humano tem uma característica humana de parentesco? E para compreender isso na sua integralidade, os antropólogos foram compreendendo que a divisão entre natureza e cultura é uma divisão ocidental, que muitos povos do mundo, eles veem uma continuidade e não uma ruptura entre a animalidade e a humanidade. Eles veem uma continuidade. E isso os leva a um outro tipo de comportamento, né, em relação à natureza, por exemplo. E isso vem muito num momento em que a sociedade ocidental como um todo está se questionando se nós temos nos desenvolvido para o lado correto, se nós não temos que pensar de outras maneiras, né? Então, toda a questão da antropologia, que era de conhecer o outro, hoje se pergunta assim, o que o outro tem a nos dizer sobre a diferença entre o que nós consideramos natural e o que nós consideramos biológico. E surge todo um estudo na antropologia do não humano. Começamos a descobrir que nós precisamos estudar os humanos, os seres humanos, homens, mulheres, sei lá, seja da orientação sexual que for, da raça que for, da idade que for, mas nós também temos que estudar os não humanos, porque o planeta é composto por todas essas espécies, e são espécies que deveriam ser companheiras, como diz a dona Haraway, e não uma sobrepujando, exterminando a outra, a tal ponto que nós acabamos com isso o nosso próprio extermínio. Mas tem uma parte mais intrigante, mas essa aí eu vou ter que deixar para um outro convite do professor Djalma, que é quando a gente pensa que o computador também é não humano, a cadeira também é não humano, a caneta também é não humano, o carro também é não humano, e nós começamos a entender que aquilo que nós criamos também tem influência na nossa própria vida. Então, a antropologia tem se aberto não apenas para outras naturezas, outras espécies, mas antes a antropologia era para estudar a vida humana, e hoje nós compreendemos que a antropologia ela tem um papel de compreender a nossa espécie inserida no meio ambiente e quais são as lições que nós podemos aprender com quem é diferente de nós para preservar o nosso próprio planeta. Então, se eu fosse resumir em uma frase para o que serve a antropologia, serve para a gente conhecer verdadeiramente o outro e aprender com eles. Então, para finalizar, eu queria agradecer o meu colega Djalma, né, e o canal Paideia, que tem tido essa missão de comunicação da ciência para outros espaços, não apenas os universitários, não apenas, né, a que nós possamos nos comunicar de uma forma mais moderna, mais apurada com todos. Eu espero voltar muitas vezes, eu sou uma curtidora do canal Paideia.